Agora, a partir daqui, eu começo a gravar, né? Para ter o registro. Algumas pessoas vão chegar daqui a pouco, vão acessar via gravação. A média desses cursos está sendo a faixa de 8 pessoas. Então, algumas já assistem praticamente já no formato online, não conseguem, digamos assim, ter essa acessibilidade de horário, ou até preferem, enfim. E hoje ainda está convergindo com essa questão lá da entrega das obras nas UT. Então, tem gente que está lá. Hoje até a nossa ilustríssima Sandra está lá também, nesse momento. A Ela Sandra está disse que entregando a obra presencial. possivelmente ia ser muito difícil ela participar da aula de hoje, né? Que ela tem que entregar, exatamente. tem que pegar uma obra, ela mora em Ipanema, lá tem que ir a Copacabana. Eu não sei que horas são agora aí, são 5h30, né? Isso. Outras pessoas também estão, enfim, também entregando obras da exposição que vai ter do meio ambiente física mês que vem, estão aproveitando a passagem pelas Agut para fazer isso também. Porque a Isabela tinha pedido para a gente fazer uma doação, né? Eu não fiz o termo da doação, mas deixei o trabalho que foi feito em lona, eu deixei com ela. E ela disse que vai usar agora lá no... Vai ser uma floresta Tijuca, né? Depois ela vai doar para o Hospital do Câncer, se não me engano. Isso. Tem até um termo de doação que eu acho que, quer dizer, da exposição do mês que vem, mas acho que você pode fazer na internet depois. Aquele formulário padrão, enfim, Zagut. Porque eu tinha feito aquele termo de doação para aquele trabalho da biblioteca. Até tive que ir no cartório aqui da Figueira. Aqui os cartórios são completamente diferentes do Brasil. Melhores ou... Olha, você leva o documento e assina na hora. E aí eles dão um carimbo dizendo que dão fé que você assinou e viram os seus documentos de identidade. Eles escrevem isso tudo. Não reconhece apenas a assinatura. Reconhece e vem uma folha dizendo que você esteve lá a tal hora e que você assinou e que você mostrou tais documentos, assim, assado, cozido, mal passado, tudo explicadinho. É completamente diferente. No Brasil, basta você reconhecer a firma, né? Depois você vai lá, autentica. Aqui não. Eles têm o tal de apostilhamento. A minha certidão de nascimento, eu tenho ela com firma reconhecida e autenticada. Para dar entrada na cidadania, eles não aceitaram. Eu tive que mandar buscar a mesma certidão no Brasil e ela tem que ser apostilhada. Ou seja, vai ter que reconhecer a firma, vai ter que fazer uma cópia e vai ter que estar tudo anotado ali, tintim por tintim. Aí esse documento vai ser enviado para mim e aí é que eu dou entrada aqui na Figueira no serviço de imigração, porque eu estou tratando da minha cidadania, que eu já tenho 5 anos aqui. Então, com 5 anos, a gente já pode ter direito à cidadania. Agora, é um processo, né? Eu tenho 2 amigos que estão solicitando para filhos até que nasceram 2, 3 anos, um no Rio, um em Brasília. Engraçado que ambos lidam com burocracias e o consulado português. O amigo do Rio conseguiu com uma facilidade, de Brasília, enfim, se perdeu na burocracia do consulado, né? Enfim, porque deram, mas agora, no Rio de Janeiro, as pessoas estão esperando 2 anos para conseguir um visto. Visto. Esse amigo conseguiu no Rio com facilidade, um amigo para a filha dele, né? Agora, um amigo de Brasília... Não conseguiu. Não, e foi por uma burocracia, eu acho que foi até erro de funcionário também. Às vezes acontece isso mesmo. De dar comandos assim meio, enfim, faz isso, aí volta, aí viu que não era isso, aí tem que estar tudo de novo. Então, enfim, está conseguindo agora, mas demorou.
E, na verdade, nem finalizou ainda, está em processo, mas caminhou, diria, né? Deixa eu compartilhar minha telinha aqui. Então, vamos ao trabalho. Mas hoje, como é aula inicial também, é uma aula um pouco, digamos assim, apresentativa do problema, né? Eu acho que é uma aula talvez um pouco mais perdida, no sentido de desorientar, talvez um pouco, mas também é uma aula que depois vai se amarrando no meio disso tudo, né? Deixa eu só compartilhar descendo aqui. Engraçado, hoje eu estava até testando uma IA de criação de slide, até para ver como é que funciona. Esse slide aqui eu até peguei de uma professora chamada Bárbara Alves, né, que eu achei bem interessante essas definições que ela criou aqui, do Rodrigo também, né? Bonito. Não, Parece é Foz de muito... Iguaçu. Sim, adorei esses fundos aqui. E eu achei também muito bem organizado, né? Acho bem... E eu tenho que citar essas pessoas que eu acho que disponibilizam esse material online para acesso também, né? Isso aqui é mais ou menos a definição que ela colocou, né? A decolonialidade, né? Refere-se ao processo de busca, quer dizer, que busca transcender historicamente a colonialidade. E, de acordo com estes autores, né? Eduardo e Axel, supõe um projeto mais profundo e uma tarefa urgente para o nosso presente de subversão do padrão de poder colonial, né? Basicamente, quando a gente está falando dessa questão de decolonialidade, a gente está falando de países, ou melhor, no caso até brasileiro, de uma espécie de herança mental que vai se perpetuando, enfim, durante o século XX, chegando aos dias atuais, em que uma certa mentalidade construída lá atrás, ela acaba perpetuando. É o famoso complexo de vira-lata. Sim, sim. Se a gente pegar... Eu sempre dou esse conselho para artistas, que enfim, uma das coisas melhores que podem ser, digamos assim, feitas, é sempre o artista olhar para o lado, no sentido de que veja e entre em contato com a produção de arte, enfim, que está sendo feita ao lado, né? Ao lado, eu estou falando desde uma proximidade, às vezes, da esquina, ou até mesmo, enfim, de outro estado, outro país e outras coisas, né? Em vez da gente, às vezes, ficar olhando muito só o cânone, né? E o cânone, geralmente, é um pouco europeu. Às vezes, olhar para o lado é a melhor coisa. E na história brasileira, esse olhar para o lado não é bem algo, digamos assim, só atual, né? Se a gente olhar o barroco, enfim, lá atrás, o barroco até clássico mesmo, Minas, enfim. Esse está Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro já foi até mais barroco do que Minas, do que cidades mineiras, mas enfim, Rio de Janeiro destruiu boa parte do barroco. Mas, enfim, o barroco, quando a gente chega às vezes em Ouro Preto, ou algumas cidades daquele circuito lá de Minas Gerais, né? Ou das Minas Gerais, se pegar um pouco para fazer um jogo de palavras da época, a gente encontra dragão, a gente encontra um monte de coisa lá dentro. Esse dragão tem realmente, eu já vi pessoalmente, acho que 2 igrejas têm, já ouvi referências em outros, e é uma coisa que vem na época que aquilo ali tudo era, enfim, uma colônia de Portugal, e há uma articulação com a colônia de Portugal, que também ficava no outro lado do mundo, lá perto da China, né? Se não me engano, Goa. Então, havia esse trânsito cultural, né? Então, o barroco ia incorporando as coisas, né? Se a gente avançasse um pouquinho mais, a gente chegaria, por exemplo, na semana de 22, na antropofagia, que também leva um pouco aquela ideia de, enfim, do artista ser uma espécie, enfim, de antropófago, de alimentador e, ao mesmo tempo, alimentado pelos outros, né? Apesar, o próprio manifesto do Oswald, né, diz que, enfim, só me interessa o outro, né? O que a gente pode pensar também como uma metáfora também para se pensar essa ideia de olhe ao lado,
né? Às vezes a gente não olha ao lado e olha 500, 1000 anos ou alguma coisa e esquece, enfim, esse olhar lateral, olhar tangencial, enfim, esse olhar até meio que da presença, né? Enfim, o que está mais ou menos... Quando você está falando olhar para o lado, eu fiquei pensando como nós que fomos colonizados temos Hum, uma ideia de que os nossos colonizadores estão num nível superior a nós. Nós criamos sim, uma idealização de que o primeiro mundo, a Europa, são povos altamente civilizados, pessoas com um nível intelectual muito alto, e que a arte produzida na Europa é uma arte assim absolutamente vanguardista e maravilhosa. E nós somos os vira-latas da história. Agora, o processo de decolonizar me parece que passa pelo processo também de desidealização. Você tem uma idealização e tem que desidealizar, porque a gente idealiza o europeu, e quando você chega aqui, depois de 5 anos morando aqui, conhecendo portugueses, franceses, ingleses, alemães, italianos, eu vejo que são iguais a nós e muitas vezes piores, porque são ignorantes, porque não têm estudo, porque a arte é uma arte muito ainda precária, porque vivem do passado. O Império Britânico, o Império Romano, eles vivem se engrandecendo em função de uma história. Eles não uhum. têm nada, não construíram nada hoje, tudo o que tem é passado. Nós não temos nada também construído, nós estamos ainda numa fase de crescimento. E eu acho que nós temos uma vitalidade que esse povo não tem, eles perderam isso. Ou talvez nunca tenham tido. Isso é legal que você está falando, até para a gente pensar como a gente também tem, paralelamente a isso tudo, aquela idealização de tempo, né? Isso só no sentido brasileiro, né? Quando a gente imagina o complexo de vira-lata mesmo, né? A gente olha, às vezes, o europeu como, entre aspas, desenvolvido, né? E essa própria Eles são palavra, superiores. E não são nada disso. é, e o interessante é essa palavra desenvolvido, ela cria uma linha do tempo, né? Como se o outro tivesse na minha frente, né? Em todos os sentidos, né? E isso é legal de se pensar, porque acho que no encontro de terça eu falei até que a Bienal de São Paulo, que vai ter em setembro, ela quer quebrar essa noção de linha de tempo, né? Aham. E essa linha do tempo, ela está muito na nossa linguagem, né? Quando a gente se refere ao europeu, às vezes como desenvolvido, como o Brasil como atrasado, né? A gente vai criando uma linha do tempo e vai subordinando as outras coisas, por exemplo, Brasil ou outros lugares, encaixando numa linha do tempo maior, né? Isso é legal de se pensar, acho que é um dos objetivos até que tem feito essa linha decolonial, pensar outras linhas do tempo, né? Outras noções. A gente olha, por exemplo, os nossos médicos são Hum, extremamente adiantados diante dos médicos daqui. hum, Aqui você vai numa consulta médica, o cara não faz nenhuma anamnese, eles são assim, eles não estão nem interessados. A gente fala muito do SUS, porque ninguém atende, viva o plano de saúde, não sei o quê, mas a gente fala, mas o cara é credenciado, então é credenciado da Unimed, credenciado da CACI, do Banco do Brasil, atende mal, mas é mentira. Os nossos médicos, apesar de terem também problemas, eles são mais atenciosos. Eu ontem fui a uma consulta com um otorrino, que eu estou começando um processo um pouco de surdez. Fui lá, hum. marcada, 2 meses esperando. Aí o médico diz assim para mim, um médico idoso,
Você não tem nenhum problema no ouvido. Eu falei, eu sei que eu não tenho problema no ouvido, eu estou ficando surda, eu vim aqui por isso. Não, mas isso aí você tem que marcar um exame, não é aqui comigo. Eu falei, mas o senhor não é um otorrino? Sim, mas não é comigo, tem que marcar o exame. Aí ele me perguntou se eu tinha problema de tosse, dor de garganta, de coriza. Eu falei que tinha. Aí ele falou, mas se você só está se queixando agora, sinal que não é importante. E me despachou com 5 minutos. Isso é 5 interessante até, minutos de porque consulta. eu acho que o brasileiro tem muita essa... É o complexo de vira-lata, né? É Essa verdade. idealização do exterior, né? Ou a escolha, às vezes, de que exterior é esse que se deve, entre aspas, endeusar também, né? Porque alguns exteriores são também considerados quase que o diabo na terra, né? Enfim, hoje em dia eu estava vendo... É igual falam da China, né? A China, hoje em dia, é totalmente criticada nesse país. Acham que é comunista e etc., sendo que é a maior investidora e potência capitalista do mundo, né? Há uma certa... É estranho, né? É o outro sendo... Enfim, tem um controle do imaginário do outro. Isso que é muito interessante, né? Uma certa noção pré-concebida, no sentido quase de preconceito mesmo, em relação ao outro, levantando a imagem de um e depreciando do outro lado, né? Eu acho que isso é um resquício de diversos processos históricos do Brasil, né? Ao mesmo tempo que não só da época imperial, essa coisa toda, que ali tem umas coisas construídas que são de formas de pensar socialmente que são bem complicadas, mas também tem uma riqueza culturalmente, por exemplo. A gente tem um Aleijadinho, que é um cara... Enfim, a cultura barroca é sensacional. Enfim, a gente tem várias culturas no Brasil que, enfim, são coisas que diversos locais do mundo estariam praticamente invejando, né? Diga-se de passagem, é igual pegar a nossa cultura. Aqui, daqui a pouco, a gente vai ver várias perspectivas indígenas, né? Mas quando a gente está entrando nesse debate, sobretudo artístico-ambiental, agora que tem tido nos últimos anos, apesar disso, o Krenak teve até aqui em Santa Teresa esses dias até, né? Nesse debate ambiental, eu até chegou a falar, acho que o Zé Celso vai fazer uma peça agora da Queda do Céu, que eu achei sensacional, é um livro muito Você bom. falou. Que A Queda do Céu é do Daniel Munduruku ou é do Ailton Krenak? Ele é de um cacique chamado Davi Copenaua. Não é nem de um nem de outro, é do Copenau. E ele é um cacique Yanomami, que é essa etnia, né? Esse povo que teve, enfim, no início do ano, lá na divisa, enfim, Ali Roraima. com Roraima, né? Que quase foram eliminados pelo Bolsonaro, né? Foram condenados à morte. Exatamente, essa etnia mesmo. E esse livro é sensacional, que é um relato da cosmogonia deles. É um cacique xamã, né? O Davi Copenau, ele escreve com parceria com um antropólogo, o Bruce Altman, que é um antropólogo inglês, até bem interessante até. E a Queda do Céu é justamente enfim, eles falam que quando a floresta caiu, enfim, os deuses Shaipiri, né, se não me engano, que sustentam o céu, vão parar de segurar o céu, assim que a floresta cair. É uma espécie de, enfim, mitologia religiosa deles, né? Sim. E o que faz total sentido, pensando que quando a gente colocar a floresta abaixo, imagine os problemas Sobrar mais ambientais que nada no podem mundo, né? surgir. Sobretudo Agora, agora que ai, meu Deus, me deu um branco. Carlos. Acontece. Essa imagem que você colocou aqui, o que, com a bandeira brasileira e feito
parece até um trabalho do Rubem Valentim, aquele que usa essas setas, né? Sim, sim, tem Achei que a uma... nossa bandeira deveria ser essa. Em vez de ser aquela bandeira feita pela imperatriz, mulher de Dom Pedro I, ou Dom Pedro II, sei lá qual deles, essa bandeira está maravilhosa para ser a nossa bandeira. Não é maravilhoso essa imagem? Esse trabalho é bem legal do... Esse é um artista, Abdias do Nascimento, ele fez imagens, tem o traço em comum que, enfim, ambos estão conversando aqui com religiões de matrizes africanas, tanto o Rubens quanto o Abdias, né? O Abdias tem até Nascimento, eu um... conheço esse artista, o que Oxóssi, né? O que. É É, maravilhoso esse trabalho, de uma simplicidade, mas ele é. é de uma força expressiva, né? Sobretudo que a bandeira, né, nacional acaba sendo um símbolo da, entre aspas, aqui eu vou usar a palavra patriotismo, né, mas um símbolo bem, entre aspas, quase que conservador, no sentido pior do termo, às vezes, né, é um símbolo bem arcaico, às vezes, né, e ele se apropria desse símbolo aqui, né. Eu acho que o bom artista é aquele que sai roubando algumas coisas, né, que é bem É antropófago, verdade. ele vai circulando e vai dando sua sensibilidade, seu toque, enfim, suas camadas de arte a outras coisas, né? Vai conversando aqui, e aquela conversa do tipo, olha, não é aquela conversa pacífica, às vezes é uma crítica, às vezes enfim, uma chamada de atenção, não é só elogios, né? E, sobretudo, aqui no sentido de, enfim, dar o seu sabor, né? Dar a sua cor, dar a sua leitura, né? É um símbolo de Oxóssi, né? Enfim, é o arco e flecha que está aqui, né? Enfim, ele coloca... Oxóssi. É, o que Oxóssi? Oxóssi é o caçador, né? Enfim, é um caçador. Oxóssi é o caçador, tá? É verdade. Ele, enfim, coloca esse símbolo bem atravessando a bandeira, né? Eu gosto muito dessas leituras, assim, de colocar outros olhares, né? Eu acho que Sim. essa decolonialidade, né? Em outros tempos a gente chamava de pós-colonial, enfim, descolonial, e nos últimos anos a gente está usando muito esse termo decolonial. Nos últimos anos, estou falando nos últimos, enfim, 15 anos, 20 anos, assim, e agora mais intenso, enfim, nos últimos, enfim, período 5 anos para cá, a Bienal que está vindo pela frente, pelo menos o que foi liberado agora, está recheado de pensamento decolonial, não só brasileiro, né? Enfim, também da América, da África, da Ásia, até mesmo da Europa também e dos Estados Unidos, mas não é, digamos assim, a perspectiva desses locais que a gente tem geralmente, né? São outras até. Isso aqui é a colonialidade, né? Enfim, nesse cenário histórico geral, a colonialidade do poder configura-se a partir da conjugação de dois eixos centrais. De um lado, a organização de um profundo sistema de dominação cultural que controlará a produção e a reprodução da subjetividade sob a égide do eurocentrismo e da racionalidade moderna, baseada na classificação hierárquica da população mundial. De outro, a conformação de um sistema de exploração social global, que articulará todas as formas conhecidas e vigentes de controle do trabalho sob a hegemonia exclusiva do capital, né? Eu acho até interessante citar que dos anos 60 para cá, inúmeros pensadores europeus, e aí a gente pode colocar Didier Huberman e outros, Huberman é o maior conhecido, né, da França, eles têm assumido uma postura crítica em relação ao Renascimento. Eu acho sensacional isso, porque eles colocam uma crítica bem forte ao período renascentista, sobretudo abrindo espaço para outros artistas dentro do Renascimento. Eu acho bem legal isso.
mas não do ponto de vista de eliminar o Renascimento. Às vezes, quando a gente pensa que enfim, o crítico, o historiador, que vai lá e apresenta uma outra versão do Renascimento, está querendo eliminar o Renascimento? Não. Está querendo apresentar que tem outras coisas ao lado ali, existe mundo, enfim, em outras palavras, né, que não é só Renascimento nas artes. A gente coloca o Renascimento, às vezes, num pedestal, o que tem se feito até dentro da própria escola mais, digamos assim, acadêmica atual francesa, é suspender um pouco esse pedestal. Né? Falar, olha, é importante? Mas não é tanto quanto se espera que seja. Né? Não é para acabar com o Renascimento. Também tem pessoas que pensam que é uma substituição, né? Não. A verdade é pensar outros olhares também. Até mesmo outros renascimentos. Ou até mesmo, enfim, pegar esse conceito de renascimento, ou nascimento, né? E pensar por que não ocorre em outros lugares. Na verdade, ocorreu em inúmeros lugares, mas com outras leituras. Só que há discursos que foram, entre aspas, vencedores. Né? A tradição, ou melhor, determinada tradição de se ler o Renascimento. Né? Pensando naqueles artistas mais canônicos, enfim. É por isso que na terça-feira eu até citei que há, sobretudo recentemente, inúmeros trabalhos relendo o maneirismo. O maneirismo que está ali, enfim, se a gente pegasse a história da arte mais sequencial, estaria ali entre Renascimento e, digamos assim, Barroco, se a gente pensar numa linha do tempo ainda, mas o maneirismo na Europa está sendo lido agora de uma forma até mais ampla, né? No sentido de pensar como tem uma infinidade de artistas dentro do Renascimento que fizeram cada um à sua maneira. Até porque isso ocorre, por exemplo, nos grandes nomes mesmo. Se a gente pegar Michelangelo, que viveu bastante, ele tem quase inúmeras fases. Tem até alguns trabalhos que alguns questionam se a autoria é dele ou de alguma, digamos assim, aluno dele, né? Mas ele começa numa ponta, vai fazendo a cada 2, 3 anos, muda, enfim, termina quase dentro do barroco. Alguns até consideram que ele é barroco ou um pré-barroco. Aí começam esses termos, né? Que às vezes eu uso mais, mas até tenho dúvida deles, né? Seria um pré-barroco, seria um barroco. Enfim, o que Michelangelo é? Aí, enfim, aí pode classificar ele de vários formatos, ou como um grande nome do Renascimento, ou como um grande artista que foi se reinventando com o tempo. Eu acho até legal quando a gente desclassifica esses artistas canônicos, né? Porque a gente vê outro lado da genialidade deles também. Porque são artistas que estão se reinventando a cada esquina, né? Outro dia eu vi um trabalho sensacional sobre o Leonardo da Vinci, só que sobre as outras coisas que ele inventou. Uma delas era um protótipo de tanque de guerra, né, que virou tanque de guerra, né, mais moderno. Achei Tudo, né? sensacional. Porque a gente vai vendo o que são essas pessoas, né, e suas contradições, né? Não é mais aquele gênio acima de tudo, né? É uma pessoa, claro, que tem expertise em algumas áreas, claro, não tem como negar o talento das pessoas, mas não é somente aquele gênio. Né? Ou, por exemplo, é igual aquela leitura que eu falo muitas vezes, ou do Caravaggio, que enfim, pintou coisas que eu sou amplamente apaixonado assim, pelo barroco do Caravaggio, mas na vida pessoal ele, enfim, uma pessoa que fez um assassinato, né? Enfim, teve que fugir em determinado momento. O próprio Van Gogh, mais à frente, se a gente começar a ver as crises existenciais do Van Gogh, a gente vê ou a gente assume que a genialidade tem contradições, né? Enfim, não é aquela coisa do ser humano, digamos assim, totalmente pacífico criando uma obra, a não ser que a gente pense nos conflitos internos que a genialidade pode ter, né? Mas também como, enfim, o artista tem faces assim muito, enfim, múltiplas, né? Eu sempre lembro da Lydia Clark quando ela fala que não é artista, ela enfim, ela deixa em determinado momento de se nomear como artista porque ela viu que era
uma espécie quase que de camisa de força esse termo, né? É claro que o artista tem que se nomear como artista, sobretudo para o mercado, para vender, para pagar as contas. Eu sempre defendo a valorização do papel do artista, né? Mas do ponto de vista de enfrentamento de uma tela ou de criação de alguma coisa, às vezes é bom você entrar em uma espécie de estado de negação, de tipo, eu não sou artista, vou começar a criar alguma coisa. Claro, ninguém cria nada exatamente do nada, é necessário ter alguma bagagem, algum repertório, né? Mas é interessante a gente largar um pouco, às vezes, esse peso, enfim, esse rótulo, né? Tem até um trabalho bem legal do Byung-Chul, agora, que De eu até quem? citei. Byung-Chul ele é um filósofo, digamos, coreano naturalizado alemão. Ele dá aula no Instituto de Arte e Filosofia de Berlim, né? Aqui tem publicado vários livros dele em português. Talvez seja o filósofo ou um dos filósofos mais badalados desse momento, né? Ele é coreano de nascimento e naturalizado alemão, né? E ele tem um trabalho, Sociedade do Cansaço, que é sensacional, e eu não sabia que tinha lançado outro livro no Brasil sobre rituais. Quer dizer, tradução, né? O livro já é até um pouco antigo, mas eu não li o segundo livro. Mas ele lembra como existe um peso hoje em dia da gente lidar com as redes sociais também, e que, digamos assim, a gente publica um monte de coisa na internet e cria quase que um duplo de si mesmo. Ou seja, cria uma imagem sua online na internet e às vezes você vira escravo da própria coisa que você criou na internet. Ou seja, você cria uma espécie de personagem diferente de si nas redes para vender quadro, enfim, para divulgar trabalho ou outras coisas. Só que em determinado momento parece que você perde o controle disso, né? É como se um personagem que você criou dominasse a si mesmo. Isso é interessante, essa análise dele. Eu já tinha pensado por outros ângulos esse formato, né, essa análise, mas eu não tinha pensado na internet. Ele fala bastante disso, né, como a gente cria um duplo. Duplo é uma palavra que vem sobretudo do teatro também, né? Teatro, quando você separava representação, enfim, ator do personagem, ator do papel, né, do personagem, a gente pensava que o personagem é algo duplo, né, algo que está ali que você representa. Hoje em dia a gente vê que não é só isso também. Às vezes o personagem é parte do ator, né? Mas quando a gente pensa hoje em dia essa questão da imagem que a gente é obrigado a projetar, por exemplo, é o que eu disse agora há pouco, né? A gente estava conversando aqui antes. Hoje em dia não tem como não ter um Instagram, por questão de trabalho mesmo. Isso nas mais variadas profissões até. E às vezes a gente pensa como a gente cria um duplo, a gente cria um personagem nas redes, aquele personagem não é o mesmo que você é. Ou você pode até se perder naquele personagem, né? Eu acho isso interessante se pensar. A reflexão dos dias atuais. Eu gostei muito dessa análise do Byung. É Byung-Chul, né? Depois eu posso falar. É Byung com Y. Byung, né? Coloca o nome dele na nossa página para poder conhecer melhor a obra dele, né? Ele tem um documentário bem legal também dele voltando à Coreia e refletindo sobre a Coreia, né? Acho bem legal. A Coreia do Sul, porque é um hipercapitalismo lá, né? E, e atualmente eu acho até curioso, porque o nosso eixo de mundo, né, está virando um pouco para a Ásia. Enfim, a China está virando a principal economia do mundo daqui a pouco, daqui a 10 anos. Até menos, eu acho, dependendo. Hoje já é a que mais vende, mas ainda tem uma desigualdade social meio complicada na China. Mas também tem uma Coreia, tem uns tigres asiáticos. Então, do ponto de vista capitalista mesmo, a gente não tem como não olhar para a Ásia. Apesar, o maior mercado de compra e venda de arte, do ponto de vista de mercado mesmo, dinheiro, é a China, hoje em dia. É o país que mais, digamos, circula dinheiro nas artes. Assim, arte que eu estou falando, galerias, vendas, compras, essa coisa toda. Não o mercado mais amplo de arte. Aí o americano ainda, enfim, tem Hollywood, um monte de coisa, né? Que aí é outra conversa. Mas é interessante a gente olhar para outros lugares, né? E o Byung tem um documentário dele voltando. Eu já acho que eu coloquei no grupo há um tempo atrás, está no YouTube. Quer dizer, estava, não sei se hoje em dia ainda está, mas vou dar uma olhada depois e coloco lá.
Mas deve estar, com certeza. Que é ele voltando. A Coreia, ele volta sistematicamente. Né? A Coreia, ele tem pais, parentes, a filha dele é de lá ainda. E o impacto que ele vê é aquele hipercapitalismo que é a Coreia do Sul, estou falando. É um hipercapitalismo, é muito acelerado. Não é à toa que tira a sociedade do cansaço dali, né? A gente está ficando exausto. Por isso. A gente vira escravo de si mesmo, a gente, né? Cada vez mais. A gente está cansado e não sabe nem definir o cansaço, às vezes. É É bem verdade. legal. É uma discussão bem legal Cansaço que de ele está uma falando. rotina, né? De você não ter perspectiva, de estar prisioneiro mesmo de certos conceitos. A arte ajuda a quebrar esses paradigmas, mas não é fácil. Ele tem uma entrevista que eu tive contato, foi a Isabela que me mandou até. Vou colocar no grupo depois. Ele deu uma entrevista bem interessante. Quer dizer, eu não sei para quem ele deu entrevista, porque o site Outras Palavras só traduz, na verdade. E o último parágrafo dele fala bastante da arte, né? Como algo que é capaz de cita Paul Klee, até, algo de, enfim, criar outros imaginários. Acho bem interessante, assim, outras possibilidades de mundo, né? Inventar algumas formas diferentes de pensar o mundo, né? Eu acho que isso até se casa um pouco com essa ideia de decolonialidade, porque, no fundo, continua sendo debate sobre arte, mas uma pluralização dos olhares e das criações, né? Em vez de a gente só olhar, às vezes, para determinado circuito das artes, eu sempre gosto dessa expressão circuito, porque, enfim, é quase um trajeto. E esse trajeto, às vezes, vai sequestrando o nosso olhar. Mas é pensar como esse, enfim, trajeto pode ser construído com outras estradas. Enfim, pensar nossa produção ao lado, às vezes, pensar, enfim, às vezes América Latina, ou até mesmo outros países, às vezes os Estados Unidos, que a gente pensa muito no mainstream, mas a gente vê que tem várias produções ali. Hoje mesmo, durante a pandemia, atualmente, tem uma galera em São Francisco, um monte de gente que eu recebo assim, notícias, assim, jornais, que, enfim, estão produzindo umas coisas bem novas, diferentes, né? E que vai chegando, né, ali, aos pouquinhos, vai mostrando, né? Isso aqui são alguns exemplos, né? Aqui Aquele no Jaime, Jazz, tem... Acho que vai fazer 2 anos em novembro, né? Tem 1 ano e meio dele. que Ele ele se participou da matou. última Bienal, né? Exatamente. Ele participou da última Bienal, já faz 2 anos esse ano, né? Tanto que a próxima já começa agora em setembro, né? Virou um dos nomes mais conhecidos já na Bienal, ali já estava com obras em principais locais do mundo, né? Enfim, veio a falecer, né? Mas ele conta outras histórias, né? Ele conta outras perspectivas, outras narrativas, né? Ele é um artista que até hoje agora está bem badalado, né? Custando bastante se pensar em nível de mercado, enfim, financeiramente falando, mas também do ponto de vista de ser, enfim, um artista bem procurado, né? Ele está já o nome dele está na Bienal, agora já, né? Teve na última, está na próxima já. Foi um dos nomes da Bienal, enfim, de Veneza, do ano passado. Esse ano tem Bienal de Veneza de Arquitetura. Então, já tem até se não me engano, um quadro dele que vai estar na Bienal de Veneza, desse ano, que é a arquitetura. Então, é um artista bem badalado. E ele trouxe esses outros olhares, né? Enfim, outras perspectivas. Essa questão da morte dele é interessante, porque quando uma pessoa se suicida na nossa cultura, a gente vai especular se estava deprimido, se sofreu um abalo amoroso, se perdeu o emprego, se não conseguiu lidar com a situação. Tem que ter uma explicação para a pessoa se suicidar. E eu acho que foi o Daniel Munduruku que disse. Ele chegou ao ponto, não sei se foi o Daniel ou se foi o Krenak, um dos dois. Ele achou que a missão dele já estava cumprida. O que ele veio fazer nesse planeta, ele já tinha feito.
Então, ele achou que estava na hora de ir embora. Então, foi uma decisão dele. É, eu admito que foi um artista que eu senti um pouco assim quando ele se foi, né? Até porque ele, ele foi no auge, né? Ele era um Ele tinha artista que 30 e estava, poucos anos, né? é, ele era bem jovem e estava no auge, assim, saindo de Bienal, convites para diversos locais do mundo, enfim, o, o Centro Pompidou estava comprando a obra dele também. Tinha outra acervo americana, se não me engano, o MoMA, nos Estados Unidos, não me lembro se era o MoMA, também estava comprando obras, enfim, então ele estava no auge e com perspectiva ainda de subir mais, Claro, né? uma pessoa tão jovem que chegou a esse ponto, imagine o que ele não poderia produzir. Mas o Krenak, eu acho que foi o Krenak, disse, não, ele achou que já estava bom, É, que já tinha é, cumprido o papel dele, então estava cansado, queria descansar. É uma perspectiva muito distinta da nossa, né? é, isso é. Ele, enfim, eu gosto da obra dele, por exemplo, O Coração do Mundo é, né? É um coração do mundo bem com uma perspectiva de natureza, né? É até uma Sim. natureza que é por isso que eu falei na terça-feira, no outro encontro, que eu estava repensando, estava vendo que terça-feira eu peguei muito trabalho com alguma relação com natureza, até porque é uma palavra um pouco em crise, até no crise no bom sentido, porque eu acho que a gente está nesse processo dos últimos anos aí de redefinir o que é natureza, enfim, até porque a natureza está se vingando da gente, né? A gente vê aí o aquecimento global e outras discussões, a gente está renomeando, né? E eu acho que essa contribuição indígena está sendo amplamente valiosa, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Tem outros grupos indígenas aqui da América que estão, enfim, aparecendo, né? É por isso que eu falei que quando eu peguei a lista da Bienal de São Paulo, quando eu li para essa pré-lista, na verdade, 100 artistas, enfim, que vão compor a próxima Bienal, e eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu só conheço 50% e olhe lá, né? Enfim, artistas não só da América, enfim, do Oriente Médio, de outros locais dentro dos Estados Unidos, enfim. Enfim, você conhecer 50%, e eu trabalho com isso, né? Então, deu até uma crise existencial quando eu olhei aquilo. Eu falei. Mas é interessante até porque essa decolonialidade vai justamente partir dessa crise, né? Da gente reconhecer que o mundo é mais múltiplo, mais diverso, né? O Krenak mesmo que você citou, ele sempre fala, né, que, enfim, aquela ideia de paradiar o fim do mundo, né? Ele sempre fala, o mundo já acabou várias vezes com os indígenas, né? E a gente está aí ainda. E tem esse argumento que é sensacional, enfim. E, e essas outras existências, né? Essas outras produções artísticas do mundo, sobretudo o mundo que já foi, enfim, castigado pela colonialidade, pela não só pelo que foi feito, mas o que foi feito do que existia, né? Com a memória sobre o que era outras coisas, né? Eu penso nisso até no exemplo prático, né? O que foi feito lá nos Yanomamis, né? Graças a falas públicas, né? Que falavam que, enfim, o indígena tem que, enfim, se integrar. Frase criminosa que foi falada por um presidente, né? Integrar Enfim, em quê, né? Um desses também falou que é um absurdo a evangelização. Os indígenas têm seus próprios códigos religiosos, não precisa de colonização religiosa, porque a colonização se dá pela religião, pela imposição da religião cristã, né? é. E isso tem. É até estranho falar disso, porque é quase o mesmo debate de 1500. Enfim, é um debate que
a gente ver como o campo das ideias ele é bom, enfim, em algumas coisas. Por exemplo, a gente pode dizer que, enfim, outros filósofos da antiguidade clássica estão aí, são contemporâneos, as ideias deles são imortais. Mas também tem umas ideias preconceituosas que são também, parece que às vezes, imortais, né? Elas estão contemporaneamente até ontem, né? Até agora, né? E eu acho que essa decolonialidade, né? Esse processo que não é só de hoje, mas está sendo acentuado hoje, né? Eu acho que ajuda a pensar o que é isso, né? O que é cultura. Eu lembro até hoje, aí é um exemplo pessoal, primeira vez que eu li aquele livro sobre a mármore e a multa, né? A origem, enfim, do Viveiro de Castro, né? Sobre a mármore e a multa, a origem do pensamento selvagem. Eu fiquei com uma crise existencial, isso aí eu li na época da graduação, o professor me deu para ler aquilo, e é um livro sensacional, Viveiro de Castro, porque a gente, naquele momento ali, era sempre curioso olhar que, enfim, determinados povos indígenas vêm primeiro a, digamos assim, humanidade, ou seja, o corpo nosso, e dali vem os animais posteriores, né? Ou seja, não tem aquela hierarquia, aquela ordem linear que tem em inúmeros pensamentos europeus, do tipo, no sexto dia foi criada a humanidade, que é o pensamento judaico-cristão. Ou mesmo, quando a gente pensa formulações mediante algumas leituras exageradas da teoria do Darwin, né? Do tipo, alguns pensam que é uma linha reta Darwin. Não, é uma linha cheia de erros que chegou na gente. Mas pensando que, enfim, primeiro vieram os animais, depois vieram os seres humanos. E, na verdade, é uma coisa meio bagunçada no meio da outra, ali em Você Darwin. sabe que a arqueologia atual contemporânea tem uma hipótese que não é aceita pela maioria dos arqueólogos. Um grupo tem uma teoria de que o nosso planeta ele teve 5 grandes civilizações e essas civilizações foram destruídas. Elas foram destruídas porque elas tinham um desenvolvimento altamente tecnológico ou foram destruídas por um cataclisma, um dilúvio, foi uma guerra atômica, porque existem provas no planeta de que houve uma guerra atômica num determinado momento, antes mesmo da descoberta da bomba atômica, centenas de milhares de anos no passado, ou foi um meteorito que caiu e que acabou com a civilização, assim como acabou com os dinossauros, porque as provas físicas e as evidências são tão claras de que todos esses grandes monumentos do passado não foram feitos pelos povos que habitavam esses países. Quando eles chegaram, já encontraram. E cada vez mais se descobrem mais e mais vestígios de civilizações altamente tecnológicas antes da nossa. A nossa seria a 5ª civilização tecnológica. Eu acho que tem umas coisas na história, eu acho, porque tem até algumas hierarquizações que a história faz. Eu acho, outro dia eu estava vendo um trabalho de arqueologia aqui no Brasil, que ele se perguntava sempre a questão da madeira, né? Porque a gente até hoje coloca materiais duros, enfim, tipo mármore, tipo pedra, como às vezes superiores a outros materiais. Se a gente pensar que teve diversos povos que até hoje deixaram vestígios na Amazônia, mas que deixaram vestígios de coisas que não eram feitas para durar. A gente pode pensar que tem povos que... A gente tem uma ideia da eternidade,
uma coisa metafísica, muito, às vezes, por uma coisa talvez europeia, da durabilidade, né? O Viveiro de Castro ele brinca muito com isso, né? Ele fala a comparação da estátua de mármore com a estátua de murta. Murta é aquela árvore que você tem que ficar aparando, né? Porque ela sai da forma, né? Aí ele faz uma comparação com o mármore europeu, que tem uma durabilidade, tá aí até hoje, né? Se a gente pegar alguns templos, alguma coisa assim, né? Mas por que a gente não pode pensar também outros critérios de materialidade que podem ser também considerados, entre aspas, modernos, né? A gente não precisa pensar numa pirâmide, às vezes, para pensar que uma civilização seja hiper, digamos assim, moderna. Enfim, a gente pode pensar, enfim, uma sociedade que optou, por exemplo, por viver não utilizando a pedra, mas utilizando madeira. É um pouco aquela frase que eu acho sensacional também, a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? Eu acho sensacional essa frase, né? Porque você pode pensar com outras coisas também, né? Enfim, a gente Realmente, tem... se você criar uma civilização a toda de madeira, não vai deixar vestígios. A É, pedra, ela está aí, ela resiste. Agora, é muito é, difícil datar pedras, por isso que a gente não tem certeza do tempo das pirâmides, porque pedra não se consegue datar. Agora, se tiver algum outro material orgânico próximo, aí você pode fazer a datação pelo carbono 14, para poder avaliar o tempo, né? Mas hoje em dia, o que está entrando em cena junto com a arqueologia são os geólogos. E os geólogos podem, se não datar a pedra, pelo menos ter uma ideia aproximada através das camadas da época da formação delas. E isso já vai retroceder em milhares de anos, né? Eles é. fazem a leitura das camadas da Terra. Eu acho que tem coisas que a gente perdeu na história. Eu acho até interessante pensar nessas sociedades, por exemplo, indígenas que a gente tem atualmente. Elas não têm preocupação, pelo menos uma parte delas, em deixar registros escritos, Sim. né? São orais. Eu acho e essa oralidade até permite outras aberturas, né? Enfim, como é que a gente pode estudar essas sociedades, né? Que tem um livro que é bem legal de a Sociedade contra, acho que é a Sociedade contra o Estado, que é um antropólogo dos anos 70, um livro dos anos 70, na verdade. E ele vai estudar, é a única vez que eu consegui ler alguma coisa que me fez ter fé no anarquismo, para você ver. Que eu achei que eu não tenho fé no anarquismo. Eu acho que o anarquismo, uma sociedade humana, precisa, às vezes, de um Estado, né? E ele começou a analisar umas tribos, os povos indígenas, né, umas tribos indígenas, e ele conseguiu ali, com uma argumentação, falar, olha, aqui rolou alguma coisa que a gente consegue aproximar do anarquismo, né? Porque o anarquismo, eu acho mais linda utopia, né? Digamos assim, na teoria a coisa mais linda até, mas ao mesmo tempo na prática ela é meio complicada de ser alcançada, né? E ele, a Sociedade contra o Estado, eu vou lembrar depois o nome do autor, é um antropólogo, mas o título dele é A Sociedade contra o Estado. Ele vai trabalhar como essas sociedades indígenas, algumas delas, não tinham Estado. Aí é uma coisa que até o mais ferrenho marxista, né, vai ter um troço no coração, né, porque nem Marx escreveu pela ausência do Estado, né, o que é o comunismo. Não tem. Marx não falou do comunismo, falou que é uma linha que chegue lá, vai chegar lá, enfim. Mas ainda tem o processo de socialismo, aquela coisa toda. E os indígenas, em alguns casos, já tinham anarquismo. Enfim. Tem uma frase também que eu acho do Zizek, que ele fala que a gente consegue imaginar o fim do mundo, mas não o fim do capitalismo, né? Eu acho sensacional também. Essa foi muito boa. O Zizek fala isso, ele fala que falta imaginação para a gente.
Eu até gosto dessa frase porque parece muito, ele toca bem no limite do imaginário, coisas que a gente não consegue às vezes nem imaginar. Enfim, ele fala isso, né? Tá num livro dele sobre cinema também. E, na verdade, ele vive falando essa frase, em vários locais, várias entrevistas, né? E ele fala, não, a gente não consegue imaginar o fim do capitalismo, né? A gente imagina o fim do mundo. Toda hora Hollywood está mandando um meteoro em algum lugar, né? Toda hora tem uma bomba explodindo, né? E a gente não consegue imaginar outras sociedades assim anarquistas às vezes, né? E realmente até esse trabalho que eu vi a sociedade contra o Estado eu não consegui imaginar. Né? É até uma provocação que eu acho legal do Zizek, né? A gente consegue imaginar o fim do capitalismo, porque ou quando a gente imagina o fim do capitalismo dá uma distopia hollywoodiana, acabou o mundo, né? Aí tá os zumbis, tá. Acabou o mundo mesmo. O Jorge Romero, Madrugada dos Mortos, que é um filme de terror, por isso que eu falo, terror tem umas coisas legais para a gente estudar às vezes. Em 80 e pouco, tem Madrugada dos Mortos. O Jorge Romero coloca o fim do mundo como uma crítica ao capitalismo, né? Porque os zumbis nada mais são do que as pessoas que morreram e estão lá fazendo, enfim, algum tipo de sobrevivência, mexendo o corpo depois da morte, né? E ele coloca o shopping, isso que eu acho legal. Jorge Romero tem uma crítica sensacional. Jorge Romero criou o que é o zumbi. Aí cria um filme que, enfim, todo mundo vira zumbi, aí vai todos os zumbis trabalhar no shopping. Mortos-vivos, são os trabalhadores do shopping. Eu falei, cara, tem uma crítica ali. É sensacional aquilo ali. É um filme de terror, mas um terror assim que a gente fica pensando, pô, É um eles terrível, né? morreram, eles foram morrer, mas morreram. Aí tem o vendedor, a pessoa com roupa do shopping. É sensacional a crítica do Jorge Romero, né? Depois de regravaram esse filme, fizeram uma tristeza nos últimos... Acho que tem 15 anos a regravação do Zack Snyder. Uma tristeza, aquele filme de regravação. Mas o Jorge Romero tirou uma coisa sensacional. Acabou o mundo é distopia, acabou o capitalismo. Virou todo mundo zumbi. Os zumbis estão indo trabalhar no shopping, né? É uma coisa fantástica o que o Jorge Romero faz, né? Então, eu acho que quando a gente fala de decolonialidade, eu estou às vezes para dentro da discussão de decolonialidade, né? Às vezes a gente acha umas respostas olhando para o lado, aí aquela provocação do início também minha, né? Nesses locais, assim, tipo, e existiram sociedades que não são capitalistas, e que ainda não são, às vezes, pensando aí que o capitalismo pode não ter chegado a alguns lugares, né? Ou chegou de forma complicada, né? Assim, ou ameaçando ou ainda, enfim, segurando de forma um pouco controversa, né? Eu gosto desse termo As decolonialidade porque ele... sociedades indígenas não são capitalistas, elas têm um outro modelo, um modelo comunitário, onde toda a comida é dividida, onde todos trabalham por todos, é um outro conceito, né? Essas sociedades, eu acho que tem essas possibilidades. Eu acho que é por isso que a gente está olhando muito para essas sociedades agora, porque elas vão conseguir alimentar um pouco do nosso imaginário, do momento, né? Sobretudo com a crise ambiental que está rolando aí, e eles são capazes de formar um monte de coisa, né? Isso aqui é uma artista contemporânea até, né? O que é ser índio para você? É uma pergunta que está na lâmina do facão. Na peixeira. É, tem uma certa... tem uma crítica bem forte É aqui, porque né? os indígenas dizem que quando a gente fala índio, é uma ofensa pessoal, né? É um rótulo, É um rótulo colonialista, né? Índio. Índio porque exatamente. os portugueses iam para as Índias, né? O que eles encontraram no caminho, eles não sabiam o que era, chamaram de índios. Exatamente. Esse ano foi o primeiro dia do índio que virou dia dos povos indígenas, né? É o primeiro da história. Enfim, começou agora essa Mas sempre mudança. se comemorou o 19 de abril como o Dia dos Povos Indígenas. Sim, sim. Agora, institucionalmente, é povos indígenas, né? Bom, então mudou, né?
Porque eu me lembro, desde que eu era garota, que se comemorava. Não, comemorar sim, só que o nome mudou, né? Dia O do Índio nome, virou né? Dia dos Povos Indígenas, né? É a primeira vez que tem povos indígenas um feriado, né? Antigamente era um feriado, não é feriado, mas aqueles rótulos todos, né? Enfim, chamando praticamente. É como se. Isso é legal, né? Até é não aceitar mais o rótulo criado por alguém que não é você. Isso é interessante. É um olhar de fora para dentro que você vai negar, né? Enfim, é um fluxo que ou você vai negar ou você vai criar uma contranarrativa. Uma outra possibilidade de se pensar a mesma coisa, entre aspas, né? Eu gosto um pouco dessas leituras, né? Esse é um artista indígena também, né? Das lutas e resistências indígenas e cada passo, né? Tem essa montagem, né? Tem uma questão, uma das imagens que até hoje ficaram dentro do imaginário é uma imagem do Debré, que eu até pensei em colocar aqui ao lado também, mas como já estava mais ou menos certinho esse slide, mas tem uma imagem do Debré, que é, enfim, o pintor da missão francesa, que acaba criando um certo imaginário do Brasil, em que, enfim, o índio está atirando para o alto, alguma coisa assim, e ainda usa a palavra índio mesmo, nesse caso, e que virou uma espécie de, enfim, de quase um lugar comum no imaginário. E aqui vai mostrando partes, outras ações. Isso aqui é diáspora, né? Tem sido utilizada essa palavra também de forma bem acentuada, né? O termo diáspora tem a ver com dispersão e refere-se ao deslocamento forçado ou não de um povo pelo mundo. Nesse sentido, é importante para nós, enquanto brasileiros e latino-americanos, destacar a diáspora africana. A diáspora africana é o nome dado a um fenômeno caracterizado pela migração, quer dizer, imigração forçada de africanos durante o tráfico transatlântico de escravizados. Junto com seres humanos, nestes fluxos forçados, embarcavam nos tumbeiros, navios negreiros, modos de vida, culturas, práticas religiosas, línguas e formas de organização política que acabaram por influenciar na construção das sociedades nas quais os africanos escravizados tiveram como destino. Estima-se que durante todo o período do tráfico negreiro, aproximadamente 11 milhões de africanos foram transportados para as Américas, das quais em torno de 5 milhões tiveram como destino o Brasil. Então, já a gente vê que tem uma participação bem forte no, digamos, espectro cultural brasileiro, essa participação que é múltipla, né, da diáspora africana. A gente até usa, às vezes, plural nesse termo, né, diásporas também, né. A palavra até é de origem cristã, se não me engano, judaico-cristã, se não me engano. Acho que tem a ver com determinadas A diáspora migrações. do povo hebreu, né? Exatamente. Quando saiu do Egito. Exatamente. Eu acho que eles estão até provocando essa nova releitura desses conceitos também, né? Tentar pensar como existiram outras diásporas, né? Não é uma só. No caso da América Espanhola, que a gente chama, né? Que é a parte da América que foi colonizada pela Espanha, né? É curioso como tem diversos países que a escravidão indígena foi muito maior do que a escravidão africana, né? Bolívia, Peru, houve essa adoção, enfim, do escravo indígena durante mais tempo do que, digamos, o Brasil. O Brasil optou, em determinado momento na história, pela escravização de indígenas, né? Aí até o que Vieira de Castro fala, né? O argumento central do livro dele. Eu acho que é uma carta
do José de Anchieta, da Companhia de Jesus, pedindo reforço. É sensacional esse texto. É uma carta, acho sensacional aquilo. É uma carta, José de Anchieta, ele é um jesuíta, enfim, a ordem religiosa criada dentro da Contra-Reforma Cristã para trazer fiéis, enfim, lembra que a Contra-Reforma está passando ali pelo protestantismo, Lutero, Calvino, aquela galera toda que está rompendo com a Igreja Católica. E dentro dessa reforma da Igreja Católica em si, que é a Contra-Reforma, criam essa Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa que se espalha pelo mundo, sobretudo naquele período, com o intuito de trazer novos fiéis para a religião católica, né? O Papa Francisco é o primeiro jesuíta papa da história, dessa ordem religiosa. Mas isso, dentro da América, pensando, o José de Anchieta, ele vai lá ter o trabalho de conversão dos indígenas, e o mais legal, ele fica desesperado, porque os indígenas, segundo ele, tinham uma alma, um interior de murta, ou seja, precisavam ser poldados todo dia, porque eles eram, entre aspas, catequizados e de noite eles esqueciam. Eu acho sensacional isso. Eles É uma eram carta. catequizados de dia e à noite eles voltavam a ser o que eram. Exatamente. É uma carta do José de Anchieta pedindo ajuda para a sede, né, dos jesuítas enfim, em Roma, Vaticano na época, dizendo que, enfim, ao contrário dos europeus, eles têm uma alma de murta, né? Estátua de murta, que é aquela estátua que tem geralmente em jardim, que você fica moldando a forma, né? E é diferente da estátua de mármore, que você dá a forma e ela fica, enfim, quase que, entre aspas, eterna. Nada é eterno, né, do ponto de vista material, mas a forma da estátua de mármore, né, ela permanece no tempo. E ele faz uma comparação disso, enfim, com a subjetividade indígena, né? Que, É enfim, por você... isso que os indígenas não foram escravizados, porque eles não conseguiam domar os indígenas. E eles, então, trouxeram os africanos, que estavam num nível mais desenvolvido, estavam nas idades dos metais, e os nossos indígenas ainda não. E os indígenas da América Espanhola, os maias, os incas, os astecas, esses povos, eles já estavam mais adiantados. Então, eles foram subjugados, eles perderam uma guerra, porque houve uma guerra entre os espanhóis e esses grupos indígenas. E eles perderam, porque os espanhóis tinham armas de fogo, eles não tinham. Então, era um massacre. Os que conseguiram escapar fugiram para o mato, e os que não escaparam foram escravizados. Então, eles não precisavam trazer negros. Você quase não vê negros na América Espanhola. É, tem um lado aí que a principal causa de morte, se a gente poderia anunciar uma, são as doenças dos indígenas, né? Enfim, que os europeus trouxeram na bagagem. Eles não tinham anticorpos, né? Claro que houve conflitos, enfim, houve mortes, né? Mas esse genocídio indígena, né, em boa parte, tem uma causa nas doenças, né? Claro, não falando específico da tomada de Cortés, ou Pizarro, ou, enfim, alguns conquistadores no Brasil mesmo, né, que foram detonando algumas existências indígenas, né? Mas a doença foi algo, digamos assim, bem forte. Foi a Sônia Guajajara quem falou que, na época da descoberta, da invasão, como eles dizem, tinham 5 milhões. Desculpa. Eram 5 milhões de indígenas no país inteiro. Hoje em dia tem centenas. As comunidades foram dizimadas. Hoje em dia, a gente aproximadamente tem que ter uns 500 mil, que é um número que às vezes sai mais, menos, né? Mas Você mesmo imagina, assim, 5 milhões para 500 mil? é. E Foi isso realmente uma guerra genocida. foi uma.
É porque você E vai... continuam a ser mortos, né? Porque lá para Mato Grosso e mesmo na Amazônia, os fazendeiros que querem avançar nas terras indígenas contratam jagunços para matar as lideranças. E Exatamente. continua. Diminuiu um pouco, com o Bolsonaro era maior o número de assassinatos. Agora, não acabou, mas diminuiu um pouco, porque eles estão com medo, porque agora tem polícia, né? É isso que o Krenak fala, né? Que o mundo já acabou várias vezes para os indígenas, né? Mas eles continuam aí. Isso que eu acho legal, que o Krenak assume. E é uma morte, não uma morte, às vezes, digamos assim, do índio somente, né? Do indígena. É uma morte da cultura, né? Você perdeu os laços. Teve um povo em Mato Grosso um povo indígena que estava com um número alto de suicídio, né? Porque você Não, vai os destruindo, Guarani Kaiowá. é, que eram Os casos guaranis, assim, eles são melancólicos, eles não aguentam, porque eles foram transformados em mendigos, porque eles foram expulsos das terras e eles vivem acampados na beira das rodovias, eles não têm mais terra. Então, o desespero é tal que eles se matam. é. Ano passado eu esqueci o nome, aquele artista ficou lá no Sesc São Paulo, fez vários trabalhos sobre a extinção em massa, escreveu que é um livro de literatura, filosofia, mas ele é artista plástico também, esqueci o nome. Mas é porque ele fez uma performance, vídeo bem legal. Eu não vou lembrar agora. Com aquele filme. Não tem aquele filme Transamazônica dos anos 70? Que tinha uma. Sim, eu vi, eu acho. E ele pegou a atriz, que é de origem indígena, né? E deixou ela, enfim, faça outra leitura, né? Eu vou trazer esse trabalho aqui. Na verdade, eu vou mandar para a galera porque é um vídeo, na verdade. E é tipo sensacional, né? Porque é uma narrativa que já era crítica, até o Transamazônica é um filme bem crítico até, porque é uma Índia que até no processo de construção daquela estrada se prostitui, tem um monte de coisa, né? E vai lá esse trabalho do ano passado e dá a possibilidade da atriz, né, contar outra narrativa também pelo olhar dela, né? É uma performance esse trabalho. Eu vou trazer essa obra, né, dentro desses trabalhos de decolonialidade, né, que eu acho que é bem legal assim de falar, porque é uma releitura do que já era crítico também, né? O Transamazônica já era uma leitura, o filme, né? Já é uma leitura crítica, né, ali dos anos 70. Não lembro quem é o diretor agora, mas é um filme já que mostra um trabalho que foi a destruição feita para a criação daquela estrada, né? Que às vezes leva do nada a lugar nenhum, estava vendo outro dia, ainda está com 2/3 dela praticamente com asfalto totalmente em terra, né? E vai, digamos assim, ver outro trabalho enfim, de construção, né? Eu vou mandar isso no grupo também. Eu vou começar a anotar as coisas que eu tenho que mandar no grupo aqui daqui a pouco, mas é uma possibilidade bem legal. O trabalho do ano passado, extinção em massa. Tu também fez o. Aquele artista, enfim, que é filósofo, crítico, tem várias instalações. Aquele que fez até Marcha Ré, no sentido contrário, uma performance enorme saindo da Paulista para no meio da pandemia, né? Terminando no cemitério da Consolação em São Paulo, tocando o hino de trás para frente. Eu me lembro, você comentou isso, mas só que eu não estou lembrando o nome dele. Eu tô tentando lembrar que eu não tô. Confundindo com um outro artista brasileiro que já é mais velho Hum, e que é muito famoso, mas eu acho que não é esse. eu esqueci o nome dele. Enfim, ele escreveu um livro chamado O, que é bem legal, que é um Como é o nome do livro? só letra. Letra com um acento em cima, né? P.O. Pô. Só letra.
A interjeição, na verdade, que ele coloca, né? O. Agora eu não vou lembrar, mas Não, enfim. mas é PO, PO interjeição? Não, só o O. Só o O. Ó, É, com um então, peraí acento em que eu cima. vou pesquisar aqui na internet para descobrir o nome dele. É bem, eu esqueci mesmo, eu vou. Ele tem um trabalho, ele ficou no Sesc São Paulo o ano inteiro, ano passado. Né? Foram Ele várias, é de foram sete. origem indígena, não? Não, ele é um artista plástico bem conhecido, até. Esqueci o nome dele. Ele é um meio multimídia, né? Porque ele faz instalações enormes. Eu lembro os trabalhos, eu não lembro do artista, mas enfim. Tem até um site bem legal que foi feito em São Paulo. A Extinção é para Sempre, se eu não me engano, a obra. Até quer dizer, que foram vários trabalhos dele. Né? Eu vou lembrar em algum momento, mas enfim. Só para mostrar e também finalizando, também vou terminar pontualmente, me mandaram até mensagem aqui, algumas pessoas pedindo desculpa até que chegaram em casa atrasado e não puderam entrar também, né? Essa aqui é a Rosana O Paulino. livro é o W-O-O-K? Não, só o mesmo. O. Porque aqui tem, na editora Calandraca, 2014, é o ano do ilustrador Maurice Sendak, não é esse. A Não, Marcha, não, Daniel Bertrand, Daniel Silva, não. não. Acho que se você estiver buscando, busca A Extinção é para Sempre, você acha que São Paulo, que deve dar A no Google, Extinção é deve. para Sempre, é livro dele? É um projeto de um ano do Sesc São Paulo, com várias exposições dele, um projeto bem legal. Vai cair um site do Sesc São Paulo, até, que faz parte do projeto. Nuno Ramos, lembrei. Ah, lembrou? Nuno Ramos. Estava tentando lembrar. O Nuno Ramos, O ele Nuno fez. Ramos, ele é bem conhecido. Muito conhecido. No passado, ele fez esse trabalho com a atriz que fez a Transamazônica. Eu estou querendo trazer esse trabalho também, mas eu vou mandar para as pessoas assistirem o que ela diz, né? Porque é uma performance, na verdade. Aí o pessoal dá uma olhada antes. Depende, um dos vídeos mais resumidos tem uns 15 minutos, mas quem quiser ver mais, porque é um trabalho. Foram 7 trabalhos que o Nuno Ramos fez no Sesc São Paulo. A Extinção é para Sempre. Tem um site que o próprio Sesc criou. Tem projeto que durou o ano inteiro, tem performance que durou uma noite, tem performance que durou. Enfim, e ele fez um diálogo com várias pessoas. Com essa atriz é bem legal, porque ela vai, enfim, dar uma outra perspectiva, digamos assim, do que é a Transamazônica. Né? O filme, a participação, enfim, tem um distanciamento histórico, enfim, ela vai controlar a narrativa, né? Ela vai contar, enfim, outras possibilidades, né? É bem legal esse trabalho. Eu vou explorar ele em alguns encontros, eu acho. Eu vou jogar no grupos também, no Ramos. Né? Mas a Extinção é para Sempre. São 7 trabalhos, alguns bem longos até, do Ramos. Mas alguns acho que, teoricamente, nem existem mais. Os relatos salvam a memória, mas eram coisas feitas para ocorrer só naquele momento também. Né? E para fechar, enfim, a Rosana Paulino, eu vou voltar. Eu tinha apresentado já uma obra dela que está na Bienal na terça-feira, né? Mas é uma artista paulista bem conhecida agora e que ela trabalha com memória, sobretudo. Essas colagens. É aquela última, a última imagem de terça-feira que ela colocou uma aquarela, enfim, parecia um corpo em que os pés eram tipo raízes, né? O título era Mangue. Ah, sei, sei. Ela faz esses trabalhos aqui bem interessantes, até E esse é misturando interessante colagem. que também é um azulejo, né? E ela faz uma colagem em cima do azulejo? Ou é uma pintura? Em cima do azulejo. Quem faz umas pinturas literalmente de azulejo é a Adriana Varejão. Ela faz uma leitura, ela, entre aspas, faz uma espécie de ironia. É porque o azulejo tem essa leitura do português mesmo, né? E ela faz uma espécie, ela usa a palavra paródia, né? Ela faz uma paródia mesmo
pegando a narrativa que vem, enfim, dessa tradição de azulejaria, ela usa a azulejaria para contar outra perspectiva. Isso é bem legal também. A Adriana, ela se insere um pouco nessa tradição Adriana decolonial. Varejão, né? É, ela é muito neobarroca, né? O barroco é uma tradição dentro da América que nasce até em Cuba, o neobarroco, de fazer uma contranarrativa. Isso nos anos 40, na verdade. E com o tempo vai se acentuando. O ápice foi nos anos 90, que teve um pico enorme de várias pessoas trabalhando com o neobarroco, e agora perdeu um pouco o fôlego, mas ao mesmo tempo a decolonialidade está aí, tomando os espaços, né? Tomando a Bienal de São Paulo. Acho bem interessante assim, ver as falas. Tem que mandar fala dos curadores também no grupo. Os curadores falando que enfim, a ideia de mostrar outros olhares, né? As artes, isso que é legal. Dentro das artes, se a gente pegar neobarroco, enfim, Semana de 22, Tropicália, próprio Barroco, a arte está sempre ali mostrando o olhar, enfim, diferente. O olhar que está ali ao lado, né? A arte sempre está fazendo isso. Sempre tentando... Isso desde, enfim, alguns artistas que foram produzir arte no circuito, ou até mesmo as expressões culturais e artísticas que tem, por exemplo, dentro das religiões de matrizes africanas, né? A questão de produzir artefatos e símbolos e rituais. O próprio samba, né? Para quem gosta de algo mais cotidiano, o samba é isso, né? O samba vem de uma tradição, enfim, de misturar ao mesmo tempo ritmos de origem africana, né, com alguns ritmos como o lundu, que vem um pouco do Portugal, né, e outras coisas também, e ao mesmo tempo ali dentro, se a gente pensar em alguns locais aqui do Rio, enfim, que conseguiram resistir à produção das rodas, né, de samba, a gente vê que essa cultura ainda vive, né? Na verdade, sobrevive o termo, né? E está aí até hoje, né? A arte, tem muita coisa que chega para a gente, sobretudo, eu gosto muito do exemplo do samba, né? Porque o samba está relacionado à música, né? A outras expressões culturais e, sobretudo, artísticas, que durante muito tempo estava fora do circuito, enfim, mainstream da arte. Durante muitas décadas, né? O samba foi, enfim, algo que foi até perseguido, né? Se a gente pensar Getúlio Vargas, que praticamente renomeia os sambas, né? Então, mas é algo que chega, enfim, por isso que eu gosto, eu até coloquei no grupo esses dias que morreu enfim, a Rita Lee, né? A música no Brasil talvez seja a arte um pouco mais democrática que a gente tenha, né? Porque ela formou a gente de uma forma sensitiva, intuitiva, né? Corporal, né? Que não, digamos assim, se enquadrou em outros regimes artísticos, né? É legal se pensar, por exemplo, enfim, Oiticica fazendo parangolés que não existiriam sem a mangueira, né? Se não tivesse a mangueira no meio do caminho, não teria parangolé. É interessante esses contatos que, digamos assim, ocorreram, essas conversas que viraram obras, né? A ideia é também trazer alguma coisa de Parangolé, só que Parangolé é uma obra tão para ser conversada e vivida que às vezes fica até chato fazer em aula, né? Às vezes é legal só a gente, enfim, viver o Parangolé, enfim, ou fazer seu Parangolé, né? Na verdade, o que o Hélio queria era que cada um inventasse seu próprio Parangolé, né? Costurasse, fizesse um plástico, sei lá, um objeto quase como, enfim, como uma máscara indígena, né? Que você coloca e muda, né, um pouco. Mas eu acho que é isso, querida. Eu vou terminar com a Rosana aqui. Tem mais coisa até
Não, mas foi muito bom. Pena que Então, as outras pessoas não estão, porque é tão bom quando tem mais pessoas que tem um debate, né? Uma discussão maior. Mas está é, ótimo. eu Então, acho que no agora, próximo, amanhã tem o vernissagem. acho que a partir das 6, né, se eu não me engano. Eu tenho que olhar o convite. Eu acho que é 6 horas, não tenho certeza, mas Eu ia para ser uma apresentar um sexta-feira. trabalho que era As Bacantes de Eurípides, a releitura, baseado aí no nascimento da tragédia. Mas eu achei interessante, porque eu tenho Hum, esse trabalho feito há muito tempo, e um belo dia eu estava aí olhando para ele e vi o deus Dionísio. Eu tinha feito o Dionísio sem perceber. Eu falei, não hum. acredito que o Dionísio está aí. Aí é o trabalho, eu falei, vai ser o trabalho que eu vou apresentar para releitura, porque é uma caixa. Eu trabalho muito com caixa de pizza. Então, de um Hum, lado, tem as bacantes do vermelho e a cara do Dionísio, que eu não sabia que tinha feito. E do outro hum, lado, elas são apolíneas, tranquila, não tem cor, é aquela coisa educada. Mas aí eu desisti, apesar depois de ter feito o vídeo, eu desisti. hum, Esse vai ficar para a próxima vez, porque eu fiz um trabalho digital em cima de um outro trabalho meu, e eu gostei hum, muito do resultado do trabalho digital, que eu estou aprendendo a trabalhar com Photoshop e imagem hum. digital. Daí eu fiquei mais entusiasmada. Mas depois eu mostro para você esse trabalho das bacantes, porque a cara do Dionísio, olha, ele está lá, ele está lá. É, eu gosto de Dionísio, eu acho um personagem. Eu brinco sempre que no carnaval vira um momento de Dionísio tomar conta da cidade. Eu gosto de Exato, a gente carnaval. tem que honrar Dionísio, ele é do teatro, das artes, ele é da literatura, ele é do vinho, ele é da liberdade, é da sexualidade, ele tem milhares e milhares de coisas. Já Apolo, apesar da beleza e da profetisa, né, da Hum, sacerdotisa que prevê o futuro, mesmo assim, quando ela recebe as informações, é um êxtase tipo Madre Teresa d'Ávila, né? Ela tem um gozo em hum, receber essa profecia, mas é controlado, né? A razão, né? Ela pode se dar hum. o direito, mas aí, na hora da interpretação, a interpretação é racional. Mas Eu depois eu acho. te mostro esse trabalho, senão a gente vai falar muito, e já são 11 horas aqui. Hoje é quinta-feira aqui, né? Ainda amanhã eu vou estar no debate não, na vernissage, né? Vou ver o trabalho de todo mundo, que eu vejo alguns que vão me mandando, né? Aí eu vou tentando montar assim a minha. Mas eu gostei muito do título porque eu acho que sempre uma releitura, né? Uma revisita, né? É entrar no Rio de novo e o Rio é diferente, É né? verdade, é verdade. O Rio é diferente, então acho que é sempre legal de salientar essa diferença de revisitar, né? Querida, obrigado por hoje. Eu que Até semana agradeço que de vem. ter uma aula particular, não é para qualquer um. Que é isso, gente. Eu gosto da presença de vocês todos aqui, sobretudo, enfim, hoje a participação da Iracéia, né, aqui, quase que foi, enfim, aula exclusiva mesmo, né? Pois é, Beijo, né? Isso aí querido. é uma honra. Então, tá bom. Bom fim de semana. Aliás, amanhã a gente se vê lá no Vernissage. Tá ok, querida. Beijo, boa noite. Obrigada, viu? Tchau. Beijinho para você também. Tchau.